Ô, Arnaldo, se Bora, o Luiz. cara viu só o segundo tempo, falou, pô, o Fluminense vai amassar esses caras do Boca e quem quiser que venha, porque não saiu do campo de ataque, foi um massacre contra o Corinthians. Agora, quem viu o primeiro tempo, inclusive com o Marcelo, parecia outro jogador no segundo tempo com relação ao primeiro, né? O dinizismo é entretenimento puro. Pra quem não tá envolvido, é a melhor coisa do mundo, cara. Eu chamei minha filha pra assistir, a gente ficou em êxtase aqui, coisa maravilhosa. É que assim, né, Tirone? O Mauro já descreveu os poréns. E ela falou: pai, era o mesmo técnico da terça-feira de Brasil e Uruguai? Eu falei: era. Né? Então era o meu. O cara, terça-feira à noite, quinta-feira à noite, a gente assistiu os dois jogos com o Diniz. Um em cada. Ela não estava tentando. Eu expliquei um pouco como é que estava funcionando esse duplo emprego. Enfim, é entretenimento puro, é um caos. Defensivamente, eu acho que não precisaria ser tão assim. Essa é a minha ponderação. Não precisa o Cano ir sair jogando com o goleiro, precisa. Não precisa o Marcelo e o André, quando estão no mano a mano contra três, e já tinha acontecido, o Mauro lembrou desse lance, contra o Vasco, naquela derrota lá no Newton Santos. O André faz a mesma coisa, aquela vez era com o Guga. Então, o dinizismo oferece gols ao adversário em profusão, por erros e por riscos desnecessários. E isso evita muitas vezes o triunfo de um modelo que tem coisas interessantes. E em relação à seleção brasileira, mesma coisa. A diferença é que o Fluminense é já acostumado, sincronizado a, quando tem a bola, fazer coisas impressionantes e a seleção brasileira ainda não. De fato, quando o Fluminense tem a bola, do jeito que é estruturado o time, é um prazer imenso ver jogar. A minha impressão sobre o jogo de ontem foi a seguinte: que o Marcelo se sentiu. Porque o Marcelo erra também no primeiro gol do Yuri Alberto. No segundo é um absurdo, né? A besteira do André depois dele. Mas ele também erra no primeiro. E aí, no segundo, ele cai de joelhos, né? Tá desesperado. É que ele pegou. Tem aquela conversa no vestiário e falou assim: galera, deixa comigo que eu vou tentar. E o que ele fez no segundo tempo, talvez a maior partida de um jogador nos últimos tempos. Ele participa de tudo, em todos os lados do campo. E o segundo tempo foi um massacre. Também pelas virtudes do dinizismo. Pela onipresença de alguns jogadores no campo. O Lima jogando em 10 funções, o Arias entra. Aliás, como é bom esse Arias. E se o Cano tivesse numa noite um pouquinho mais inspirada, o Fluminense teria virado o jogo com méritos. O Corinthians lembrou muito o Inter do Mano algum tempo atrás. Tem a vantagem, aí joga só para administrar a vantagem, sem ter um time que saiba administrar a vantagem. Então o time não passava do meio de campo, parecia um time da terceira divisão, com todo o respeito, sendo nocauteado, amassado. E aí não saiu. Ficou bom o empate na pontuação para o Corinthians. Porque pelo que o Corinthians não está jogando, pontuar no Maracanã foi excelente. Agora tem o América em casa no final de semana para fazer os 3 pontos e dar essa respirada nessa briga insana aí embaixo. Em relação à arbitragem que a gente estava falando, a questão não é exatamente a surpresa com a arbitragem, é a questão da escala. O senhor Zanovelli é péssimo e é aquele árbitro que tem aquelas rompantes de militar e que queria ir para o confronto. O Zanovelli apitou Corinthians e Botafogo, que ele expulsou o Marçal aqui em Itaquera com 10 minutos de jogo, então não tinha que estar na escala. Foi uma arbitragem polêmica já. Estava na escala no jogo do Corinthians de novo, contra um time do Rio de novo. E foi mal de novo. Né? E assim, e a cada lance que o Fluminense pilhado, eu concordo com o Mauro, muito pilhado, e numa decisão de Libertadores estar pilhado pode ser fatal, mas ele ia deixando os caras malucos. A arbitragem péssima. Aliás, ele tá na escala para Inter e Santos no final de semana. É uma coisa incrível. Esse cara não tem a menor condição Que é emocional. um jogo de alta periculosidade, Inter e Santos. É um confronto Aí bota um direto. cara desse, pelo amor de Esse Deus. cidadão não tem condição emocional de apitar uma partida. E ele, assim, se um time vai ficando irritado com ele, ele vai esfaqueando o time até o final. É uma coisa maluca. É quase Então, assim, ele tá na escala para Inter e Santos, talvez seja o jogo mais importante da rodada. Ele tá na escala. Inter e Santos. Zanovelli. É péssimo. É péssimo. Como as reclamações do Fluminense também foram acima da média. O Felipe Melo bateu no cara. Acho que vai ser suspenso dessa vez o Felipe Melo, né? Porque, pelo amor de Deus.
Enfim, mas o dinizismo tem isso, Tinoni. Na seleção a gente não vai conseguir ver o lado bom do dinizismo. Só vai conseguir ver o lado ruim. Porque não vai ter tempo de sincronizar, de Não, entrosar. E e não vai, a gente não vai ver. O lado bom a gente não vai ver. A gente só vai ver e o caos. de mais a mais, se sincronizar, quando sincronizar, acabou. Entra o Exatamente. Ancelotti. Exatamente. Agora, o Juca, o É, Mauro já elogiou bastante o título aqui, que fala sobre a evolução, pergunta se o Corinthians evoluiu. Então eu pô, queria saber de você, o Corinthians evoluiu? Já dá para ver o veja, dedo do Mano no trabalho, rumo à é, eu não Libertadores? quero, eu não quero ser excessivamente crítico e chato, mas vou ser excessivamente crítico e chato. Vamos lá. Olhando para as coisas como as coisas são. Eu estava até brincando antes de começar o nosso posse de bola. Eu não quero ter a exclusividade de ter nenhuma visão de futebol diferente do mundo. Mas eu olhando friamente para o jogo, eu te digo o seguinte: primeiro, o Corinthians faz dois gols frutos de erros do Marcelo. Tá bem. O gol do Yuri Alberto, o primeiro gol, é um gol que não é do Yuri Alberto. Do Yuri Alberto é o gol que ele perdeu. Na pequena área, ao receber do Cano. Aquele gol que ele fez, o Lionel Messi assinaria. O Corinthians chutou 3 bolas no gol, as 3 entraram. Você aplaude. Que time mais eficaz. O terceiro gol, né, o segundo, foi de um pênalti que não foi pênalti. Ou foi um pênalti à brasileira, um pênalti de interpretação do árbitro. Uhum, Né? uhum. O Corinthians ficou 30% do tempo com a bola no primeiro tempo. Embora o Fluminense não tenha jogado bem no primeiro tempo, nada comparado ao que fez no segundo, assim mesmo dominou o Corinthians. Sem o Arias. Aí entrou o Arias. E aí foi aquilo que o Arnaldo disse. Eu cronometrei. Até os 20 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, o Corinthians não havia passado do meio de campo. É Não é verdade. que ele não é que ele não tinha chutado no gol, porque ele foi chutar no gol, não foi nem chutar, foi uma cabeçada do Rony aos Uhum, 48 do segundo tempo, sem nenhum perigo. Foi uhum. a única finalização do Corinthians. Daí você fala, o time evoluiu com o Mano Menezes? Ora, se há uma característica do Mano Menezes, é ser capaz de fazer com que o time dele, que esteja 2 gols à frente, ganhe o jogo. Não foi capaz. Ontem, quando o Flamengo fez 1-0 no Cruzeiro, e nem estava jogando isso tudo, porque faz um gol dado de presente pelo Castan, como faz um segundo gol dado de presente pelo Nery num pênalti absolutamente sem necessidade de ser feito, estava na cara que acabou o jogo. Na cara. O time do Tite, ninguém vira com 2-0 para cima de um time do Tite. Como não virava para um time do Carilli. E como não deveria virar para um time do Mano. E virou. Para o Corinthians, o empate foi uma dádiva. Foi um ponto que caiu do céu. O Fluminense merecia ganhar o jogo e merecia ganhar por mais de 4-3. Eu diria que o placar moral do jogo, sem desfazer dos gols do Corinthians, 5-2 para o Fluminense. Agora, está tomando muito gol. Verdade, ontem não tinha o Nino, mas o Nino esteve em outros jogos em que o Fluminense está tomando gol. Eu acho uma teimosia, mas uma teimosia inaceitável do Diniz manter o Felipe Melo. Felipe Melo não ganha uma jogada Uhum. em que dependa de velocidade, nenhuma. E aí, se por acaso o André Aí não tem que está tirar vigiando ele, né? Juca, desculpa te interromper. Aí tem que tirar ele toda vez no intervalo. isto, mas Toda então vez. que raios? É. Acha uma outra solução. Acha uma Uhum. outra solução. Porque já vai para o jogo com uma substituição queimada. Né? Então, e aí corre risco com o Boca. E quando eu disse que eu estranhei a pilha do Fluminense desde o início do jogo, é por isso. Se contra o Corinthians, num jogo que não tem toda esta importância para o Fluminense está à beira de um ataque de nervos, imagine contra o Boca Juniors como será.
E ainda mais contra um time argentino. E um time que sabe das suas deficiências, como o Boca Juniors sabe, e que vai jogar no erro do Fluminense, na irritação do Fluminense. Né? Você tem alguma dúvida que vão pôr alguém para provocar o Felipe Melo, se o Fernando Diniz insistir com Felipe Melo? Então, tem esse alerta necessário para o Fluminense e eu não vejo evolução no Corinthians. Não vejo. Como vejo a obrigação. Eu estou com o Danilo. Essa coisa da obrigação é muito chata. Né? Mas o Corinthians tem de ganhar do América do jeito que for. Do jeito que for. E não dá para você olhar para o jogo contra o Fluminense e dizer, bom, se jogar assim, ganha do América. Não. O time chutou 3 vezes no gol. E fez um gol que o Yuri nunca mais vai fazer na vida e nunca tinha feito antes. O Yuri é muito mais do cara que perdeu o gol que perdeu do que o autor do gol que fez. Infelizmente, essa é a visão que eu tive do jogo do Corinthians. Juca, para não perder tempo, você não quer entregar o seu ratão e o seu gatão? Porque eu quero ouvir o Danilo Lavieri sobre a briga lá embaixo, já já. Mas entrega aí o ratão e o gatão, por favor. Então, o gatão de ouro, eu quero entregar para o belíssimo autor do gol contra o São Paulo, feito pelo Goiás. Hugo. Quero dar a você. Hã? Hugo. O Hugo, sim. Eu queria lhe dar exatamente a honra de você apresentar o nome dele, porque eu sei que você. Me contaram que você levantou no sofá e aplaudiu. Com certeza. Eu não vou contar de novo, porque uma vez já contei, eu fiz um gol igualzinho a esse aqui no Santa Paulo Yacht Clube. Mas foi um acaso, de fora da área em cobrança de escanteio. Não me pergunte como eu fiz, mas fiz. De direita. Foi uma coisa maravilhosa. Pedi para sair imediatamente porque iam exigir de mim o que eu não era mais capaz de dar. Então, ao Hugo, pela beleza do gol, merece concorrer ao Puskás. E vou dar, em solidariedade à Leila Pereira, vou dar o ratão de bronze àqueles cafajestes grosseiros, machistas, que a chamaram de bruxa. Chame do que quiser, de ditadora, de pretensa dona do Palmeiras, do que quiser. Antidemocrática, má gestora, o que quiser. Rainha da usura, o que quiser. Bruxa não. Bruxa, nem pensar. A quem a chamou de bruxa, o meu ratão de bronze. É isso. Muito bem. Tá aí. Ratão de bronze entregue, gatão de ouro entregue. Ô, Lavieri, é um campeonato tão louco que se você olhar a segunda página ali do 11º em diante, tá todo mundo em risco. Você acha que quem tá na melhor situação, não só na pontuação, mas pelo que tá jogando? Só uma breve observação aqui do Flu e do Corinthians, Tironi. Claro, uma coisa que me chamou a atenção ontem foi o fato de o Diniz, na coletiva de imprensa, ter descido a lenha na CBF, no CNM, citou o CNM na coletiva de imprensa. E por que eu digo isso, né? Quando o Diniz assume a seleção, uma das minhas curiosidades era como ele ia se portar na hora de criticar a CBF, que era a nova chefe dele, né? A gente lembra do Tite, por exemplo. O Tite sempre foi um crítico ferrenho da CBF, das datas FIFA e de tudo mais. Quando ele foi para a seleção brasileira, uma das grandes críticas que ele recebia era por simplesmente se omitir nesse assunto. E agora o Diniz, que está numa situação muito pior que a do Tite, que ele está ao mesmo tempo na CBF e no Fluminense, ele meteu o pau na CBF, assim, foi um negócio que me chamou a atenção, falando do CNM e tudo mais. Então é um negócio que eu queria dizer que pelo menos coragem ele teve ali para atacar o próprio chefe, o próprio patrão, em rede nacional na coletiva de imprensa.